Maquiagens da minha coleção que por algum motivo ficaram esquecidas das minhas gavetas, mas que eu amo de paixão. Esse é o tema do vídeo de hoje, que inclusive foi esse o resultado do look com esses produtos que eu separei aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e se inscreve se você ainda não tiver inscrito. Prazer, meu nome é Alessandra, Lady Blush. Tô sempre trazendo aqui maquiagens, resenhas, tudo envolvendo produtos importados, porque eu moro na Inglaterra, não moro no Brasil, e acabou se tornando aí uma das minhas paixões que eu trago aqui nos vídeos com muito prazer para vocês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, aproveita também, já deixa o like e o hype da semana e bora ver como que eu construí esse look aqui de hoje com esses produtinhos esquecidos. Bom, gente, antes de começar a aplicar aqui os produtos, quero só dizer a vocês que minha pele ela já está limpa, hidratada e protegida, para que nós possamos agora sim iniciar aí essa aplicação das makes que eu separei aqui para vocês, e são muitas, tá? Não achei que eu tivesse tantos produtos assim que estão ali esquecidinhos, mas eu tô feliz porque hoje eles estão de volta. E eu já vou começar não somente com um, gente, mas eu vou começar com 3 produtos mostrando aqui para vocês, e são eles: o primer, a base e o corretivo. Sim, gente, eles ficaram esquecidos por algum motivo, mas eu amo esses produtos, inclusive usando todos eles juntinhos. Aliás, isso é um fato aqui que eu acho que eu ainda não tinha falado para vocês. Eu nunca tinha usado esses 3 produtos separadamente, principalmente aqui o primer. Eu não costumo usar ele com outros produtos, não sei porquê. Na minha cabeça, ele vai funcionar melhor com os outros produtos da mesma linha. E eu amei o resultado desde a primeira vez que eu fiz essa combinação. E por algum motivo, gente, ficou ali esquecidinho na minha penteadeira. E hoje estão aqui de volta pra gente poder relembrar. Então, começando aqui com o primer, ele entrega aqui um efeito um pouco perolado na minha pele, mas não chega a ser aquele efeito muito iluminado. Ele ajuda um pouco a fazer com que a make dure mais, mas eu não acho que essa seja a principal função desse primer. Eu acho que ele ajuda a manter a hidratação da pele, fazendo com que a base ela continue bonita ao longo do dia. E ele se chama Dior Backstage Face and Body Primer. Ele vem com 50 ml de produto, vem bastante coisa aqui nessa embalagem. E ele só tem uma cor, que é essa daqui, a 001 Universal. Inclusive, vem no mesmo formato, olha, da embalagem da base, e também a mesma quantidade, 50 ml. Primer já aplicado, e agora vamos para a base. A base que eu tenho dessa linha Backstage é a 2N. Eu acho que ela tá um pouco clara demais para o momento da minha pele. E não seja por isso, porque, gente, eu consegui achar uma promoção num outro site, não era Sephora, onde essa base da Dior estava por 10 libras. Gente, o preço dela normal, se eu não me engano, custa 45 ou 40 e poucas libras. E ela estava por 10 libras. Eu não estava acreditando. Obviamente não tinham todas as cores, a maioria era de cores escuras, só que eu entendi que essa base que eu já tinha, ela podia ficar clara em algumas situações, como agora. Então eu pensei, por que não ir lá comprar uma cor mais escura, que quando for necessário eu faço misturinha para chegar no tom que minha pele estiver. E fui lá adquirir essa daqui. Essa é a cor 4C, e inclusive dá para perceber que o nome Dior tá escrito diferente na embalagem, tá vendo? Essa daqui é uma embalagem já nova, reformulada. Essa daqui é a antiga, que eu já tinha, tá? Então, eu já fiz essa misturinha numa outra ocasião e deu super certo. Então, acho que eu vou fazer isso de novo hoje, porque eu acho que essa cor 2N, ela tá escura pra mim. E eu tô agora sacudindo aqui essa embalagem, percebi que ela já passou da metade ou deve estar por aqui, tá quase acabando. Porque assim que eu comprei, eu usei muito essa base, mas por algum motivo ela ficou lá esquecidinha. Eu vou aplicar um pouco assim no dorso da minha mão e vou fazer a misturinha aqui, que eu acho que fica mais fácil para dosar e também entender a cor que eu tô chegando, se vai ser exatamente ou o mais próximo possível da cor da minha pele no momento. Então, vou fazer aqui essa misturinha com o dedo mesmo. Acho que tô chegando lá. Olha, essa cor aqui é normalmente a cor que eu consigo aplicar as bases no momento. O fundo de cor dessa nova base que eu comprei é o fio, né? Que é o 4C.
Mas eu tenho a 2N, então, ai, gente, eu acho que no fundo, essa misturinha depois acaba dando certo de uma forma ou outra. Tá vendo? Olha, eu acho que continuou um fundo neutro e não fez muita interferência aqui com esse fundo frio. Minha pele, ela não tem, bom, até onde eu sei, na minha opinião, não tem fundo frio, é mais neutro do que frio ou quente. Então, ó, acho que deu super certo. Hoje eu vou espalhar minha base com uma esponjinha úmida. Ela tá quase seca, gente. Inclusive, eu queria dar uma dica aqui pra vocês, que foi algo que eu descobri recentemente, que eu acho que vale super a pena dividir com vocês aqui. Sabem quando vocês enxagam a esponjinha, né, na hora de usar? E por mais que você aperte, esprema a esponja, ela ainda fica com aquele excesso de água. Eu sei que muita gente usa toalha para tirar esse excesso. Eu não gosto muito de usar toalha, ou de banho, ou de rosto, principalmente se já estiver em uso, porque, gente, sempre tem acúmulo de bactérias. É imperceptível, mas a gente sabe que existe. Então, como a esponjinha ela já fica muito suscetível a isso, por ser um ambiente úmido que demora a secar, eu prefiro tirar esse excesso de água com papel higiênico. Então, eu pego 2 ou 3 folhas de papel higiênico e aperto a esponjinha nesse papel, e aí o papel ele sai bem úmido, onde eu percebo ali que saiu todo o excesso de água da esponjinha e ela fica na medida para ser usada. Então, eu achei que essa dica aí era super valiosa para eu dividir com vocês. Não sei se vocês já faziam isso, mas eu não vejo muitas meninas comentarem que tiram o excesso da água da esponjinha dessa forma, então decidi mostrar para vocês, dizer para vocês, né, como que eu faço. Me contem aqui como que vocês tiram o excesso de água da esponjinha de vocês. Ou se vocês usam uma esponjinha seca. Eu, na verdade, não consigo usar esponjinha seca. Eu fico achando que ela tá seca demais, sugando o produto e pequena demais para passar no rosto inteiro. Então eu prefiro molhar a esponja, mas não gosto dela excessivamente úmida. Agora sim, depois da base já espalhada, a gente percebe que ela tem uma cobertura ali média. Ela não é uma cobertura de média a alta, na minha opinião, pelo menos na minha pele, ela fica mesmo com uma cobertura média, o que é ok, quando eu quero ter uma pele um pouco mais leve. Mas antes da gente aplicar o corretivo, eu queria aqui mostrar para vocês um outro produto que eu encontrei na hora lá de separar as maquiagens, que de fato eu gostei muito quando eu comprei, mas ficou esquecido, gente. Ficou lá no fundinho da minha gavetinha onde eu guardo os corretivos e trouxe ele aqui. É esse produto aqui da Rare Beauty que ele promete entregar uma iluminação maior por baixo do seu corretivo. Ou você pode até usá-lo como um corretivo, mas bem levinho. Essa cor que eu tenho aqui, ela se chama Light Medium e para mim não funciona ele sozinho, mas ele traz sim uma iluminação que fica muito bonita na pele. Inclusive o aplicador é de metal, tá vendo? Ele não é uma esponjinha como os tradicionais aplicadores de corretivo. E eu acho que ele também ajuda com esse metal aqui a dar uma massagenzinha, sabe? Se você ficar aplicando aqui enquanto você espalha o produto, é um geladinho bem gostosinho que eu acho bem bacana. E por algum motivo, gente, eu esqueci desse produto, mas eu realmente gostei muito do efeito que ele entregou aqui na pele, dando uma iluminada que faz toda a diferença no final da maquiagem. Inclusive, eu nem sei se esse produto ainda é vendido pela marca. Se vocês sabem, comentem aqui. Mas é um produto bom, gente. Eu gosto muito do efeito, como eu disse. Vou espalhar aqui com a esponjinha. E ele não entrega cobertura, como eu disse. Ele não é um corretivo que, na minha opinião, substituiria o seu corretivo normal. Mas tá vendo, olha, esse efeito iluminado que ele entrega? Eu acho bem bonito e que faz toda a diferença assim. Olha como a pele ficou bem mais iluminada aqui nessa região das olheiras. E isso vai ajudar muito a disfarçar qualquer tipo de marcas ou manchas escuras que você tenha. Se você tiver aí essas olheiras um pouco mais marcadas, esse produto ajuda a disfarçar com essa iluminação que ele entrega. E agora sim, nós vamos para o corretivo. Então, também da linha Backstage, a Face and Body, a cor 2N, tá? Acho que também essa cor tá um pouco clara pro momento. Mas como eu não tô com olheiras profundas, eu acho que dá pra passar, gente.
Esse corretivo, ele tem uma cobertura de média a alta, tá? Diferente da base, ele entrega um pouco mais de cobertura. Então, eu gosto de dosar um pouco mais a quantidade para não exagerar, principalmente porque ele tá bem clarinho, senão fica aquela marca mais clara aqui numa região que não é necessária aqui no meu rosto. Então, eu vou deixar só aqui por enquanto. Eu vou colocar um pouco nas pálpebras também, que eu quero clarear um pouco mais, para depois a gente caprichar na sombra que eu vou trazer para vocês. Esperei o corretivo secar um pouquinho antes de começar a espalhar e agora sim começo a fazer aqui essas batidinhas com a esponjinha, porque assim a gente não perde tanta cobertura na hora de espalhar. Olha que iluminação bonita que ficou aqui, graças a esse produto então de Rebuild, que de fato ajudou a iluminar essa região das olheiras, mas o corretivo Backstage também da Dior é uma maravilha, gente. Para mim, ele entrega uma cobertura na medida e ajuda também a fazer com que a pele fique também iluminada, com um reforço aí desse produto da Rebuild. Agora, de blush líquido, gente, tem um que eu amei desde quando eu testei pela primeira vez, que na verdade foi um presente de uma amiga minha e acabou ficando ali esquecido por um tempo, mas fui lá e resgatei ele, gente. É esse blush líquido aqui de nada mais, nada menos que Coco Chanel, gente. Tá muito chique isso aqui, né? Eu fiquei bem feliz quando eu ganhei esse produto. A minha amiga Vivi, querida, tá sempre assistindo também meus vídeos aqui. Um beijo, Vivi. E eu falei, gente, que chique. Eu não sei nem se eu estou pronta para usar meu primeiro produto Chanel. E fui lá, testei, realmente é uma cor lindíssima. Esse daqui, ele é o blush líquido Le Beige. E a cor que ela me deu, como é o nome da cor, gente? É Warm Pink. Esse é o nome, Warm Pink. E aqui, olha, pela embalagem dá pra ver que ele é um produto bem diferenciado. Ele vem em microcápsulas que quando você espalha com o atrito, né, do pincel, ele se espalha, ele quebra essa microcápsula e dali começa a ter toda aquela magia da cor do produto. Então, vou aplicar aqui primeiro no dorso da minha mão, que é assim que normalmente eu aplico esse produto. Tá vendo? Olha, ele vem com essas microcápsulas aqui, que dá pra ver escorrendo na minha mão. E agora, com o pincel, que eu normalmente uso um assim, pra espalhar blush líquido, eu vou quebrando essas microcápsulas e vai entregando aqui essa cor. É uma corzinha muito discreta, gente, tá vendo? Olha, a gente começa a enxergar um pouquinho da pigmentação conforme a gente vai aplicando. O sensorial é bem molhadinho aqui na pele e entrega aí essa cor bem sofisticada, bem luxuosa, que realmente tem tudo a ver com a marca, né? Eu adorei tanto a textura quanto a cor e preciso usar mais vezes, inclusive. Peguei mais um pouco de produto para agora aplicar do outro lado e ó, como a cor fica bem bonita depois que espalha, tá vendo? É um blush bem liquidozinho, gente, bem aquoso e entrega essa cor lindíssima mesmo tendo essa textura. Blush líquido já aplicado e ficou assim, bem discretinho, mas ao mesmo tempo dá pra ver aqui a cor que esse produto entregou. E aproveitei e coloquei um pouquinho aqui no nariz também para dar esse arzinho de saúde. E agora, gente, eu já acabei com os produtos líquidos cremosos, porque eu dei uma olhadinha nas minhas gavetas e não tem mais nada de bronzer cremoso ou de contorno que eu não esteja usando. Tudo que eu tenho ali tá sendo usado, não ficou nenhum esquecido por enquanto. Então agora eu já vou selar a região dos olhos com um produto bem específico para essa área do rosto. E o produto que eu vou usar é esse aqui, gente, que tá muito esquecido, mas que eu gosto bastante. Ele é um pó solto da marca Laura Mercier, específico para a região dos olhos. Esse produto aqui, ele se chama Secret Brightening Powder for Under Eyes e ele só tem uma cor. Até onde eu sei, eu acho que é só essa cor, número 1. E ele vem nesse potinho bem pequenininho, porque não precisa usar muito, até porque a região que a gente vai aplicar é uma região menor. E essa embalagem aqui vem com 4 gramas de produto. E realmente é isso que eu falei pra vocês, gente. Ele ficou esquecido e olha, ele fica deitado lá na minha gaveta e acabou que ele tá todo acumulado aqui. Eu tenho que ter muito cuidado pra tirar,
porque ele é muito fininho, para não desperdiçar, que é muito... Ui! Ai, meu Deus, acabou caindo muito aqui, nem vou usar tudo isso. E praticamente metade tá aqui, olha, no topo. É uma pena porque não tem um dosador, uma trava, para ajudar a fazer com que esse produto não saia dali, né? Então depois eu vou com calma ficar batendo para ele ir caindo e voltar para a embalagem. Talvez eu não deixe ele mais deitado, eu vou ter que deixar ele sentadinho. Essa é uma parte que, infelizmente, é um ponto negativo da embalagem. Mas o produto em si, eu gosto bastante, gente. Ele é bem fininho, bem apropriado para essa região dos olhos. E eu não vou nem usar essa esponjinha que normalmente eu costumo usar para o pó solto. Eu vou usar um pincel, que é esse aqui. É um pincel da Morphe, que eu poucas vezes usei também. Ele é o M510, que ele é um pincel assim, mais compridinho, as cerdas são mais afastadas. E eu acabo usando ele para tirar excesso de pó, fazer um acabamentozinho aqui no cantinho do olho. Então eu acho que ele vai ser bom para aplicar esse pó aqui. Porque a gente não precisa de muita quantidade, olha. Ele já vai selar essa região aqui dos olhos e como ele é bem fininho, ele quase não acumula, olha. Rapidinho ele sela e você não vai precisar vir com muito esforço para tirar qualquer excesso porque ele não acumula, justamente por ele ser bem fininho. Então ele não é o tipo de pó para você fazer baking, tá? Ele é literalmente só para você dar uma passadinha assim com um pincel, olha, varrendo, que ele já sela e ajuda a iluminar mais ainda essa região dos olhos. Vejam só como já deu aqui uma boa diferença. Dá para perceber que essa região ela tá selada, o corretivo ele não tá mais aquele aspecto molhadinho dele e ao mesmo tempo não tá aquela pele ressecada depois de ter selado com pó, por ele ser bem fininho e apropriado para essa região do seu rosto. Mas não é só esse pó solto que eu trouxe aqui para esse vídeo. Eu também trouxe, gente, esse outro pó aqui para o restante do rosto, que é da marca One Size, que é um pó que eu quis muito ter, esperei muita oportunidade para comprar e eu consegui no ano passado. Se eu não me engano, eu acho que foi na Black Friday que eu acabei comprando e realmente eu gostei muito desse pó. Só que ele acabou ficando lá esquecido, gente, mas vamos lá usar. Inclusive, eu comprei duas cores. Eu comprei o rosado e esse aqui que é translúcido. Então, hoje eu vou aplicar o translúcido, que o rosado eu acabo usando um pouco mais. Ele, inicialmente, eu achei que ia ser um pó meio grossinho, porque quando ele sai aqui, deixa eu mostrar assim pra vocês. Ele sai com uns grânulos um pouco grosseiros, tá vendo? Dá pra você ver assim umas bolinhas. E eu pensei, ai meu Deus, esse pó vai ficar grosso, vai pesar na pele. Mas não, gente, é só uma impressão que depois que eu pego aqui com essa esponjinha e vou pressionando na pele, ele vai dando uma polida tão bonita e deixa um acabamento belíssimo também na sua pele. Eu vou selar então só essas outras partes do rosto que eu não tenho ainda nenhum pó aplicado e vou deixar a parte do blush sem selar. E agora com um pincel bem fofão, eu pego um pouco mais de pó, só para terminar de selar aqui, olha, a região do pescoço e varrer o excesso de pó que ficou no restante do rosto. E olha o efeito que esse pó entrega para a pele, eu já percebo a diferença logo de cara, gente. Ele é um pó muito bonito, mesmo depois dele já ter sido aqui espalhado, ele deixa aqui esse acabamento bem viçoso, bem aveludado aqui na pele, que eu acho belíssimo. Mas eu sempre venho com um setting spray para tirar qualquer tipo de aspecto de pó que ainda fique na pele. E o produto que, quando eu testei, eu gostei muito e acabou ficando esquecido, é esse aqui, de Fenty Beauty. Ele quase não é falado mais na internet. Quando ele foi lançado, eu lembro que tiveram alguns vídeos trazendo esse produto, mas depois parece que não foi só eu que esqueci desse produto, gente. Esse daqui, ele se chama You Mist. E realmente é um spray, um setting spray que eu gosto bastante do efeito dele. Ele não deixa um efeito muito molhado na pele e o borrifador dele também, ele é na medida. Ele não é tão fraco e nem tão forte. Então, bora lá aplicar. Deu para vocês verem aí como essas gotículas são tão fininhas
que quase não ficou nada aqui assim que a gente aplica na pele, para dizer que eu acabei de aplicar um setting spray, e ao mesmo tempo também ele seca bem rápido, já permitindo com que você continue aí a fazer a sua maquiagem sem precisar ficar perdendo muito tempo esperando secar. Agora sim, a pele já está prontíssima para o próximo passo, que vai ser a sobrancelha. E o produto, gente, é esse aqui de Anastasia Beverly Hills. É uma caneta que ajuda a refazer aqui os pelinhos da sobrancelha, que eu amo o efeito que ela entrega. Se chama Brow Pen e realmente ficou esquecida, gente. Ficou lá largada, porque talvez seja um produto que eu não consiga pentear ao mesmo tempo que eu faço aqui o preenchimento. E eu até já adiantei e penteei os fios aqui com uma escovinha, só pra gente partir logo pro produto em si, mas talvez seja isso que me faça esquecer um pouco dessa caneta. Mas eu gosto desse efeito que ela entrega aqui, imitando os pelinhos, que é bem discreto, não marca e dá uma cor também bem bonita, que combina aqui com os meus pelinhos, olha. E como essa caneta ela vai servir somente para preencher aqui a minha sobrancelha, ela não vai servir para fixar os fios, obviamente. Então, depois eu venho de novo com a escovinha, só para tirar qualquer possível marcação que tenha ficado. E aí é uma situação em que eu normalmente não conto de fixar os pelos. Então, só para aquelas ocasiões em que eu precise fazer um preenchimento, sem me preocupar muito com a bagunça que os fios vão ficar. Mas o efeito da caneta em si é maravilhoso. Então, ela é uma canetinha que ficou esquecida, mas que eu gosto bastante. Próximo produto não é apenas um, mas são 5 produtos em um. E eu tô falando dessa paleta de rostos aqui da Benefit. Gente, eu sou apaixonada pela estética, pelo visual dessa paleta e pelos produtos que vem nela também. Aqui atrás, olha, a gente consegue ver quem são eles. Então, nós temos 3 blushes, um iluminador e o bronzer Hoola. Realmente é uma paleta para colecionar. Eu mantenho ainda na caixinha, como vocês estão vendo aqui, porque, gente, dá pena de jogar fora. Aqui dentro, olha, dá pra ver que a paleta tem a mesma figura das menininhas que são cheerleaders. Então, o nome da paleta se chama Cheerleaders Pink Squad. E olha que coisa mais linda. É uma paleta cartonada e que vem com um espelho também. Um espelho muito bom pra gente usar enquanto se maquia. E aqui dentro, ai, gente, sem palavras. Olha, todos os produtos praticamente intactos, que eu fico com dó de usar. Mas também é porque, como é um produto grande, né, uma paleta de rostos, eu acabo não pegando muito para usar. Mas que eu amo, todos os efeitos aqui de todos os produtos são belíssimos. Esse iluminador aqui, gente, eu acho que a Benefit parou de vender há muito tempo. Ou, se eu não me engano, veio só nessa paleta, porque eu não me lembro de ter visto esse iluminador sendo vendido sozinho. Olha só que lindo ele aqui na pele quando bate a luz. Ele fica muito bonito. Esse daqui, deixa eu falar pra vocês qual é o nome desse iluminador. Ele se chama Tickle. Esse é o nome dele. Deixa eu virar aqui, sem o espelho, pra ficar mais fácil pra vocês verem os nomes também, tá? Então aqui, olha, nós temos esse blush que é lindíssimo. Eu sou apaixonada por esse blush que se chama California. Aqui é o iluminador que eu acabei de mostrar. Aqui nós temos o bronzer Hoola. Também temos aqui o blush, o Dandelion. E temos esse blush aqui, Dallas, que eu acho também que eles pararam de vender. Ou se em algum momento já foi vendido ele unitário, nunca mais ouvi falar dele, gente. É uma paleta lindíssima. Todos os produtos aqui são muito bonitos. E eu vou começar então com o próprio bronzer Hoola, que é um clássico da internet. Todo mundo gosta, é bem difícil encontrar alguém que não goste desse produto. E eu vou começar aplicando ele, então, aqui no cantinho do meu rosto, pra já entregar aqui esse efeito bronzeado na pele. E eu tenho essa paleta, gente, há pelo menos uns 4 anos, tá? No mínimo. E vejam só como o produto ainda tá entregando sem manchar, não tem nenhum cheiro suspeito. Pelo contrário, tá perfeita essa paleta, então enquanto tiver assim eu continuo usando. Agora, o blush que eu vou usar vai ser o California, que eu sou apaixonada por essa cor.
Gente, vocês vão ver o efeito que esse blush entrega aqui na pele. Ele lembra muito os blushes iluminadores de Rare Beauty. Talvez numa intensidade um pouco menor, mas com aquela mesma proposta, sabe? De entregar aqui um acabamento iluminado. Olha que lindo esse blush. Por um bom tempo eu usei ele com muita frequência, porque eu tinha ele também unitário. E foi bem no início, quando eu comecei a comprar maquiagens, assim que eu cheguei aqui na Inglaterra, e eu conheci esse blush da Benefit, eu fiquei apaixonada por ele. Aproveita e me conta aqui se vocês já conheciam, se vocês também eram apaixonadas por esse blush e se vocês ainda têm. Agora eu vou pegar o iluminador, mas eu já aviso que eu vou aplicar só de um lado, porque eu também tenho aqui um outro produto que envolve iluminador, para mostrar para vocês que faz tempo que eu não uso. Vejam o poder desse iluminador, gente. Vocês estão entendendo o que eu quis dizer? Ele tem um fundo meio esverdeado que traz um brilho surreal para a pele. Olha que coisa linda. Chega a ficar bem exagerado porque eu também peguei bastante produto, mas eu quis mostrar para vocês, olha, a intensidade desse iluminador. É lindíssimo. Talvez quem não conhece essa paleta deve estar estranhando esse buraco aqui. Não é porque tenha caído nenhum produto que tenha quebrado, não, gente. É o espaço onde eles colocam essa esponjinha não, esse pincel, para ajudar a aplicar os produtos. Confesso que eu não sou muito fã desse pincel, não. Então ele acaba ficando aqui só para cumprir o papel dele, né? De ocupar a parte dele aqui dentro dessa paleta que eu sou apaixonada. Agora vamos aplicar o iluminador desse outro lado do rosto com essa paleta de Hourglass, que eu sempre fui encantada pelas paletas da marca, que são caríssimas também, e eu sempre esperava uma oportunidade para poder comprar. Até que surgiu a oportunidade de eu comprar essa paleta de iluminadores da marca, que realmente, gente, é muito chique. Essa daqui se chama Ambient Lighting Palette e vem com essas 3 cores aqui. Eu vou fazer o swatch só para vocês poderem entender a diferença entre eles e para que eu possa relembrar também. Que não são aqueles iluminadores que vão brilhar muito no seu rosto. A proposta da marca é completamente diferente comparado ao que vocês estão vendo aqui da Benefit, mas que atende um outro público, né? Olha só, essas são as cores desses iluminadores, quase que a gente não percebe, né? Mas bora lá aplicar, porque quando a gente pega com um pincel e aplica na pele, fica um pouco diferente, tá? Eu vou usar, então, a cor que parece ser mais iluminada, que eu acho que é... Bom, na verdade, elas são muito parecidas, tá? Mas eu acho que para ficar um pouco mais parecido com esse, ou o mais próximo possível, eu vou usar essa cor aqui, que ela é um pouco mais escura, que talvez se aproxime mais. Então, vou... Ai, meu Deus, peguei muito, gente, que chegou a esfarelar aqui, olha. Acabou saindo produto demais. Então, tem que ter esse cuidado aqui também. Vou aplicar agora aqui. E vocês vão ver que é um brilho muito discreto, mas que também entrega, olha, tá vendo? A gente entende que é uma proposta diferente da Hourglass, comparado a esse lado da Benefit, mas que também entrega uma iluminação bem bonita para a pele. Essa cor específica tem um fundo mais bronzeado, que eu acho que ficou mais próximo da proposta desse aqui de Benefit. O que vocês acharam? Lindíssimo também, né? Então, como eu falei para vocês, essa foi uma paleta também bastante desejada, não só de iluminadores, mas uma paleta específica de Hourglass que fosse útil, prática para eu usar em diversas ocasiões. Então, tá aí o look final com esses iluminadores e a paletinha de Hourglass, que foi uma conquista e estava um pouco esquecida. E agora, finalmente, vamos para os olhos. E não é só uma paleta que tá mais esquecida, gente. São 3 que pertencem à mesma marca, que é Patrick Ta. Essas 3 paletas eu fiquei muito, muito, muito feliz quando eu consegui comprar. Inclusive, tem um vídeo exclusivo aqui fazendo a resenha dessas 3 paletas juntas. Eu vou deixar também o link aqui no box de descrição para vocês assistirem depois. Que são essas 3 paletas da linha Major Dimension de Patrick Ta. Eu tenho elas, a 1, 2 e 3. E que, gente, são paletas lindíssimas. Não só o acabamento das sombras que entregam aqui nos olhos, como as embalagens também. Vou mostrar aqui rapidamente para vocês cada uma delas.
Se vocês quiserem detalhes, vão lá nesse vídeo que eu comentei, onde eu falo a respeito de cada uma delas e aplico também, faço um look diferente nos meus olhos com cada uma dessas paletas, começando com a número 1, que, olha, gente, esse efeito espelhado lindíssimo, que eu só consigo manter assim limpíssimo porque fica lá na caixinha cartonada para aproveitar e manter a limpeza, né, da paleta e não ficar com marcas de dedos. Essa paleta específica, a primeira, tem tons bem neutros e todas elas têm uma característica em comum, que é trazer essas duas sombras cremosas aqui na pontinha, que são protegidas, olha, por um acrílico para manter a umidade dessas sombras. Lindíssimas, todas elas no mesmo padrão. A próxima, então, é a Media Dimension 2. Ela ainda vem espelhada, mas já tem aqui, olha, um enquadramento um pouco mais fosco. Já não é tão espelhada quanto a primeira. E vem com essas cores aqui um pouco mais quentes e também com as duas sombras cremosas aqui na ponta. E por último, a número 3, que ela já vem, olha, menos espelhada. Ela tem a capinha dela mais fosca do que espelhada, na verdade. E aqui dentro não tem sombras cintilantes. Isso daqui para mim foi uma surpresa. Eu não sabia que era assim, mas também são cores bem bonitas, que variam aqui das cores neutras às quentes e mais duas sombras aqui cremosas, incluindo um preto bem preto, gente. Tanto essa cor aqui que é mate, todas elas são mates, né? Mas a em pó, a fórmula em pó, quanto a fórmula cremosa, deixa eu abrir aqui. Gente, isso aqui é muito preto. Eu fiquei impressionada com a pigmentação desse preto aqui. De fato, eu não me lembro de ter alguma paleta de sombras que seja com uma cor preta tão pigmentada quanto essa daqui. E eu acabei de me tocar que eu cometi um erro bobo, gente. Eu achei que estivesse gravando quando eu tava aqui já finalizando a transição da sombra cintilante. Eu percebi que a câmera não estava gravando, me perdoem. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu fiz. Eu peguei essa sombra aqui mais neutrinha e apliquei aqui, olha, nesse cantinho externo, só para fazer já a transição dessa cor mais escura pro meu cantinho interno. E depois, era o que eu tava fazendo. Peguei essa sombra aqui já cintilante e comecei a aplicar aqui, olha, como ela já tá entregando esse brilho bem bonito. É um cintilante que brilha bastante. E do outro lado também já fiz essa aplicação e agora ficou assim. Para finalizar, eu vou só aplicar um pouquinho dessa sombra aqui mais clarinha para iluminar. Eu vou pegar essa daqui. Eu tava pensando em pegar essa daqui, mas essa daqui tem muitas partículas de brilho. Essa daqui, nem tanto. Então, essa eu vou aplicar, olha, nesse cantinho interno, que eu acho que já vai ser o suficiente para fazer um pontinho de luz mais discreto. E um pouquinho aqui também, embaixo da minha sobrancelha, que eu gosto de dar essa iluminada aqui. E agora sim, o look dos olhos já finalizado com essa paleta lindíssima que eu tenho que lembrar de usar mais vezes, assim como as outras duas de Patrick Ta. Realmente elas são incríveis, essas sombras, fáceis de serem esfumadas e entregam aí um acabamento que dura horrores. Agora vamos falar de máscara de cílios. E, gente, essa é uma máscara que eu me lembro que eu fiquei muito feliz quando eu comprei, não só pela aplicação, pelo efeito que ela entrega nos meus cílios, mas também pela embalagem, que é um luxo à parte. E eu tô falando dessa máscara aqui da Lancôme, que é uma máscara numa embalagem de vidro, gente. Até onde eu me lembre, acho que essa é a única máscara de cílios que eu tenho numa embalagem de vidro. E ficou esquecida, gente. Tá lá no fundo dessa gaveta que tem um acrílico só de máscara de cílios. E realmente eu fui no fundo, que eu pensei, o que tá no fundo é porque eu tô usando pouco. E achei ela. Gente, ela é uma máscara muito bonita. Ela é uma pena que pesa muito, então na hora de você levar para uma viagem, pode ser que ela faça a diferença e você não escolha por conta do peso. Mas para deixar assim na bancada da sua penteadeira ou tirar assim na frente de alguém para você aplicar, ai gente, é muito bonita, muito luxuosa essa máscara, né? Mas o que interessa mesmo é se ela é boa, e de fato ela é. O aplicador, eu acho que ele é um aplicador normal, não vejo nada de muito diferente nele, mas a fórmula dessa máscara
é realmente incrível. Eu, no início, achava essa máscara um pouco seca demais. Mas eu fui usando, e aí eu percebi que isso, na verdade, é um ponto positivo. Que máscaras muito molhadas acabam borrando mais fácil e você acaba precisando aplicar mais produto para, de fato, conseguir enxergar algum efeito nos seus cílios. E isso pode acarretar naquele efeito também pata de aranha. Eu sei que algumas pessoas podem gostar, mas eu particularmente não gosto. Eu gosto daqueles cílios bem preenchidos, bem volumosos e bem alongados. E agora sim, máscara já aplicada, e vocês conseguem ver aí o efeito bonito que essa máscara entrega aqui nos cílios. Eu acho que ela não entrega, na verdade, muito volume, mas ela dá um preenchimento aqui que eu acho que fica tão bonito, principalmente se você usar esse aplicador pro cantinho externo, puxando assim como se fosse um gateado. É um efeito que eu gosto bastante, que quando entrega nos meus cílios, eu acho que faz total diferença no olhar. E só para mostrar aqui para vocês, olha, o nome da máscara tá bem aqui na embalagem, no topo, que se chama Le 8 Hipnose. 8, não sei se a gente vai ler 8 em português, mas eu tô lendo para vocês poderem entender. E de qualquer forma, a lista de produtos que eu vou usar, que eu estou usando nesse vídeo, vai estar aqui no box de descrição. Às vezes eu tenho até comentários aqui de seguidores pedindo para que eu coloque os nomes no vídeo, né, numa legenda. Nem sempre eu consigo, gente. É só um adendo aqui, porque como sou eu que gravo, edito, tudo sozinha e eu trabalho de segunda a sexta, num trabalho normal de 40 horas, eu tenho pouco tempo para fazer edição. E às vezes eu abro mão de fazer a legenda porque toma muito tempo, mas não se preocupem que os nomes de todos os produtos utilizados vão ficar aqui no box de descrição em todos os vídeos. E agora vamos para os lábios. Eu escolhi um batom em bala, que é uma linha de uma marca que eu gostei bastante, tanto da emoliência quanto da cor. E, na verdade, eu vou usar a outra cor que eu tenho dessa linha hoje. E eu tô falando desses dois batons aqui da marca de Charlotte Tilbury. Para começar, gente, as embalagens já são uma beleza à parte, né? Olha que coisa mais linda. E sabem a melhor parte desses produtos aqui na minha coleção? É que eles foram de graça. Eu realmente não acredito até hoje que eu consegui de brinde dois produtos tão lindos, tão perfeitos, que entregam bastante. Esses batons, eles são interessantes porque a cor mais escura da embalagem, olha, que vem nesse tema Animal Print, que na outra também tem, mas essa daqui é mais clara. A cor do batom mais clara está nessa embalagem. Interessante, né? Que é um nude rosado lindíssimo. Já usei muito essa cor, uma das minhas favoritas. Então, essa cor aqui, ela não tá esquecida, tá, gente? Essa daqui eu uso bastante, que inclusive se chama Dance Floor Princess. Já trouxe aqui várias vezes, inclusive, essa cor. Mas essa outra cor está praticamente nova, gente. Eu usei pouquíssimas vezes esse vermelho aqui, bem bonito, que eu quero relembrar como ele fica nos meus lábios. O nome dessa cor se chama Red Hot Susan. E, como eu falei pra vocês, foi brinde, né? Não cheguei a escolher essa cor. Ela me escolheu. Então, bora lá aplicar. E eu já vou explicando pra vocês que eu não trouxe nenhum lápis labial, porque eu dei uma olhadinha, todos os lápis, gente, eu uso. Não tem nenhum esquecido. Eu, de fato, uso todos eles que eu tenho aqui. Acabo revezando bastante eles. Eu tenho muitos, mas não tem nenhum esquecido. Então, por isso, nós não temos lápis labial como categoria aqui para esse vídeo, e fui direto para a categoria batom. E como ele é um batom escuro, eu vou usá-lo para fazer aqui a delimitação da minha boca como se fosse um contorno. Então, agora eu vou ficar bem concentradinha para não errar, porque quando é um batom escuro, se errar já era, né? Então, observem daí a aplicação desse produto. Não, gente, que poder é essa cor aqui desse batom? Meu Deus, nunca vi meus lábios tão chamativos. E, na verdade, eu tô gostando bastante. É um laranja, na verdade, não chega a ser vermelho, ele é mais puxado pra cor alaranjada,
que na verdade eu gostei bastante, viu? Não é uma cor que eu desgosto. Eu lembro que quando eu apliquei a primeira vez eu também fiquei assim um pouco chocada e até por isso eu trouxe aqui, porque eu não me lembrava tanto do efeito, mas a textura eu sabia que era um ponto que tinha me chamado bastante atenção desse produto de Charlotte Tilbury e que é só a cor mesmo que eu não me lembrava muito, mas gente, vejam só, é um batom vermelho alaranjado bem poderoso, né? Além disso, o lápis labial não fez a menor falta aqui para poder contornar os lábios. Eu acho que deu para fazer muito bem essa função usando só a bala do produto. E inclusive aqui os cantinhos, que é um ponto bem difícil, né, de você acertar somente com a bala do batom. E, gente, olha, zero defeitos. Realmente é um produtinho que eu tenho que usar mais. E agora, para finalizar, o último produto que realmente está lá esquecidinho e que eu quis muito, muito comprar e até usei bastante no início, mas depois acabou ficando esquecido, é esse pó compacto, que é um pó finalizador da NARS. Gente, esse pó, para começar, ele vem nessa embalagem finíssima, que é perfeita para você carregar na bolsa para fazer retoques. E vem aqui, olha, compacto com um espelho. Pena que ele vem muito pouco produto, né? Talvez tenha sido por isso também que ele ficou lá esquecido. Ele vem com 9 gramas, que é até surpreendente. Eu achei até que viesse menos, porque 9 gramas é uma quantidade razoável, né? Mas na finura dessa embalagem, é até difícil acreditar, né? Que tem 9 gramas de produto aqui. Então, eu gosto de usá-lo para finalizar. Então, eu pego um pincel assim, bem fofão, e vou dando assim um polimento na pele no final de tudo, só para poder, olha, dar mais um acabamento aqui na pele e terminar de selar, se tiver ainda algum ponto aqui do rosto que precise selar mais. E ele é ótimo também, como eu disse, para levar na bolsa. Então, ele até fica na minha gaveta, mas quando eu quero sair e ter certeza que eu vou levar um produto fácil de manusear e que eu tenho pouco espaço, eu pego ele. Então, olha, é um produtinho que andou um pouco esquecido, mas que ele é muito bom para essa função aí. Não falei o nome, né? Vai ficar aqui no box de descrição, como eu avisei a vocês, mas de qualquer forma eu vou dizer qual é o nome desse produto. Ele se chama Soft Matte Advanced Perfecting Powder e a cor é a Creek, tá? Vem aqui no fundinho da embalagem e é só mesmo para dar um acabamento aí, uma polida na pele no final de tudo. Me contem aqui se vocês gostaram. E agora sim, make finalizada com um look aqui mega marcante, né? Principalmente por conta aqui desse batom. Mas, no geral, eu amei essa maquiagem. Achei que a pele também ficou muito bonita. O iluminador da Benefit deu um toque aqui muito bonito também para essa make. Enfim, me contem aqui o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado. Separei aí os produtinhos que, na minha opinião, estão esquecidos na minha gaveta, mas não deveriam, porque são produtos que eu ainda continuo gostando, gente. Mas acabaram ali ficando misturados com tantas opções de maquiagens que eu tenho e eu já estou resgatando para voltar a usá-los mais frequentemente. Porque essa pele aqui, gente, ela tá muito bonita, né? Vocês concordam? Eu achei que a combinação do blush também ficou perfeita com o batom. E eu tinha ficado até com medo, né, de exagerar muito, porque eu sabia que a cor do batom que eu tinha escolhido era muito impactante, mas os olhos também ficaram discretos aqui. Eu acho que ornou bastante. Agora me contem aqui o que vocês acharam e me digam se vocês também têm produtos que vocês gostam muito na coleção de maquiagens que vocês têm em casa e que por algum motivo ficaram esquecidas. E é ótimo a gente poder ter essa oportunidade de revisitar as nossas maquiagens, trazer novamente esses produtos que estavam em desuso para ficarem aí de novo como primeira, segunda opção na hora de você fazer o look. Espero que vocês tenham gostado, eu amei fazer esse vídeo aqui hoje com vocês. Desejo a vocês uma excelente semana e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá! Tchau!